Primeiramente, eu gostaria aí de agradecer a cada um de vocês por estarem aqui na semana do Despertar Curativo. Então, hoje nós chegamos à nossa primeira aula. Eu tenho certeza que se você está aqui, você não está aqui de forma aleatória. Se você está aqui, você não se conectou a mim, você não se conectou à Semana do Despertar Curativo de forma aleatória. Eu acredito que nem ao menos uma folha cai de uma árvore de forma aleatória. Então, tudo tem um para quê. Toda conexão tem um para quê. E se você se conectou a mim, se você, por algum motivo, sentiu no coração de participar da semana do Despertar Curativo, tenha a certeza aí que você vai colher aí algum feedback, alguma mensagem que Deus está trazendo para você, que a vida está trazendo para você. E eu tenho certeza que se você está aqui, você já deve estar cansado a respeito de alguma coisa na sua vida, seja ela qual for. Talvez você esteja vivenciando repetidas situações em sua vida, repetidos sintomas, repetidas sensações em seu corpo, ansiedade, depressão, repetidos sintomas. Talvez você esteja vivenciando uma dermatite, dores musculoesqueléticas, uma fibromialgia, constantes tensões no seu corpo, você nem sabe de onde é, um cansaço exacerbado, dores de cabeça, tristeza profunda durante seu dia a dia, e você nem sabe de onde é. E eu sei, eu tenho certeza que estas sensações, essas coisas que se repetem em sua vida, isso eu tenho certeza que elas estão te cansando, elas estão te gerando um cansaço ao longo do tempo. E eu tenho certeza que provavelmente você já tentou de tudo, né? Você já tentou de tudo, mas querendo ou não, isso volta. O sintoma volta, a ansiedade volta, aquelas sensações no corpo voltam. Por mais que você tente fazer coisas, simplesmente a melhora dura alguns dias, mas depois volta tudo de novo. E o pior, na realidade, não é nem voltar. O pior é que com o tempo a gente começa cada vez mais a se sentir preso a um ciclo, preso a um ciclo que a gente não consegue sair, não consegue sair, não consegue sair. E a gente tenta de várias formas. Eu tenho certeza que você já tentou de várias formas. Você talvez já tenha tentado a alimentação. Tenho certeza que talvez você já tenha tentado mudar a alimentação, ter uma alimentação mais regrada, uma alimentação saudável. Talvez você tenha tentado exercícios, começou na academia. Talvez você aí tenha tentado remédios para aliviar a sua ansiedade, para aliviar a sua síndrome do pânico, para tentar aliviar essas sensações que te visitam no seu corpo. Tenho certeza que muito provavelmente você já tentou tudo isso. Mas muito provavelmente você tenta isso, você toma remédio, você faz a sua parte, você vai lá e muda a sua alimentação, se alimenta de forma saudável, mas é como se tudo isso não adiantasse. Você faz tudo isso e simplesmente o sintoma ele ameniza durante um tempo e volta. Ameniza durante um tempo e volta. Você está, muito provavelmente, se você tem um sintoma físico, você está em uma cronicidade
vai e volta, vai e volta. Você toma remédio e simplesmente se você para de tomar, a dor volta. Vai e volta, vai e volta. E simplesmente você se torna dependente, muitas vezes, de remédios. E isso, inevitavelmente, eu sei que isso cansa. Eu sei que isso, inevitavelmente, com o tempo, isso começa a desgastar. Isso começa a gerar uma frustração, um cansaço, uma sensação de estar preso, uma sensação de que nada resolve, de fato. Tenho certeza que todos vocês aí já tentaram aí, já buscaram iniciar processos de tratamento e em muitos casos esses processos eles não resolvem muito bem ou simplesmente ah, resolvem durante um tempo ou simplesmente eles dão como se fosse um cala-boca no sintoma. Quando nós tomamos um remédio e não nos perguntamos para que surgiu tal sensação no corpo, ansiedade, depressão, tristeza, dores musculoesqueléticas. Se eu simplesmente vou lá e tomo um remédio, é como se eu estivesse dando um cala-boca no sintoma. E não me dou a oportunidade de buscar o para que surgiu esse sintoma. Para que surgiu esse sintoma? Então, muitas vezes, como eu falei, vai e volta, isso vai começando a nos cansar, isso vai começando a nos desgastar. A gente vai entrando aí uma sensação muito grande de frustração, de cansaço, de estar preso e uma sensação assim de que nada de fato resolve. E você acaba inevitavelmente vivendo em função disso. Em função disso. É uma tosse que não acaba, são dores aí que não acabam, que voltam de forma crônica. É uma ansiedade que você vivencia dia após dia, mas se você para de tomar o remédio, volta, ou até mesmo talvez você toma o remédio e já não faz mais efeito. Você começa a viver em função disso, você começa a evitar situações, você começa a se observar o tempo todo, você tenta controlar o que você sente, você começa a tentar controlar essa ansiedade e sua vida, ela inevitavelmente começa a girar em torno disso, girar em torno desse sintoma e você começa a perder a vida, né? Você começa a perder a sua liberdade. Aos poucos você começa a perder a sua liberdade em virtude do sintoma. Você começa a depender aí de remédio e você começa a não só depender de remédios em muitos casos. Você começa a deixar de fazer coisas simples. Você começa a deixar de sair com os amigos, sair para passear com os familiares já não tem a mesma graça. Você começa a deixar de participar de coisas, você deixa de fazer coisas que deveria fazer no trabalho, por exemplo, e isso faz com que você não cresça. Tudo isso muitas vezes por uma ansiedade muito grande, por uma síndrome do pânico, por sensações de tensão no seu corpo, por sintomas físicos que vão e voltam.
Você começa aí a deixar de fazer coisas simples, você começa a perder a sua liberdade e começa a se adaptar àquele estado. E com o tempo, você começa a achar normal tudo isso. Você no seu dia a dia começa a se adaptar tanto a esse novo normal que para isso, que para você acaba se tornando normal. Acaba se tornando normal. Não fazer coisas por medo, não fazer coisas por ansiedade, não fazer coisas devido à síndrome do pânico, deixar de fazer coisas devido a dores crônicas musculoesqueléticas, deixar de usar determinadas roupas devido a problemas de pele. Você vai perdendo gradativamente a sua liberdade e, inevitavelmente, você começa a adaptar a sua vida para viver com este sintoma. E eu tenho certeza que, muito provavelmente, você que está aqui deve estar fazendo sentido o que eu estou falando, não é mesmo? Então, uma pergunta que eu te faço: quanto tempo da sua vida tudo isso já consumiu? Quanto tempo esse sintoma, esse estresse, essa tensão no seu corpo, quanto tempo isso já consumiu da sua vida? E quanto tempo vai consumir se você continuar da mesma maneira? Você já se perguntou isso? Quanto tempo você acaba perdendo? Quanto da sua liberdade você acaba perdendo? E o pior, no final das contas, nem é o sintoma. É a sensação de que você já tentou tudo, já tentou tudo, já tentou de tudo e nada resolve. Você acaba tendo a sensação que você tenta, mas é como se você estivesse sempre tentando de uma forma errada e isso vai voltando. É como se você tentasse resolver e, de certa forma, nada resolve. Então, eu gostaria de te dizer, então, que o corpo, ele não erra. O corpo, ele não erra. Se o seu corpo, ele está trazendo determinadas sensações, se o seu corpo, ele está entrando em uma ansiedade exacerbada, em uma depressão exacerbada, uma tristeza grande, se o seu corpo, ele cansa muito fácil, se o seu corpo, ele te traz dores musculoesqueléticas, eu quero te dizer aqui que o corpo ele não erra. O corpo, na realidade, ele é uma manifestação. Ele é uma manifestação de desequilíbrios anteriores, de situações não resolvidas anteriores, em contextos anteriores e mais sutis. O corpo, ele acaba por repetir sensações que eu senti e não resolvi. Então, o corpo, a sensação que ele te traz, o sintoma que ele te traz, não é um erro. Na verdade, é um feedback, é uma resposta. É o seu corpo reagindo a algo que está ativo. É o seu corpo reagindo a algo que está ativo. Então, o sintoma definitivamente não é o problema. Essa ansiedade que você sente, essa ansiedade grande e que cada vez fica maior as sensações, essa ansiedade não é o problema.
estas dores musculoesqueléticas, essa tensão no seu corpo, o cansaço, a insônia, não é o problema. Este sintoma é a resposta. É uma resposta a algo que ainda está ativo. É uma resposta às sensações que ficaram pendentes de serem resolvidas. É simplesmente uma resposta de situações, de histórias que ainda estão precisando ser olhadas e curadas. Então, sempre o sintoma, as sensações que vêm ao seu corpo são uma resposta, são um feedback. São um feedback. E vamos lá. O corpo ele reage ao quê, no final das contas? O corpo ele reage ao quê? O corpo ele reage ao que acontece. Percebam que sempre quando surgem sensações no nosso corpo, estas sensações, elas obviamente surgem diante de uma circunstância. De uma circunstância. Então, o corpo a todo o momento está reagindo ao que acontece. E de que forma ele reage? Ele reage através de sensações corporais, através de pensamentos, através de sintomas em específico. Ele reage através de uma ansiedade, ele reage através de uma tristeza, de uma raiva, uma reação de raiva muito grande. Ele acaba reagindo, né? Ele acaba reagindo sempre ao que está acontecendo. Ao que está acontecendo. Só que essa reação ao que está acontecendo à nossa frente, ela é baseada no quê? Ela é baseada na nossa interpretação. Ela é baseada na nossa interpretação e é baseada no que nós sentimos. E muitas vezes tudo isso não começou hoje. Muitas vezes isso não começou hoje. Isso começou muito, mas muito tempo atrás. Então, na realidade, existe um ciclo invisível por detrás de tudo isso. Por exemplo, algo acontece. Quando algo acontece, automaticamente nós interpretamos esse algo. Nós interpretamos esse algo. E o corpo, como se avaliasse: esta situação é perigosa ou não? É perigosa ou não? E de que forma o nosso corpo, o nosso inconsciente, avalia se essa situação é perigosa ou não? Ela interpreta e avalia se aquilo é perigoso ou não, baseado nas nossas memórias. Baseado nas nossas memórias. Então, algo acontece, nós interpretamos esse algo que acontece, baseado no que nos aconteceu antes, e o corpo avalia, é perigoso ou não? Baseado nisso, surge uma emoção. Por exemplo, uma emoção de raiva, uma emoção de medo. E é aí que começa a vir aquelas sensações no corpo, né? Começa a surgir essa sensação de raiva grande, surge essas sensação de medo grande. O medo ele surge baseado na nossa interpretação. E a nossa interpretação é baseado nas nossas vivências. E o que nos acontece é como se fosse o gatilho. É como se fosse o gatilho. E o que acontece? Eu fico preso neste looping. Surge a emoção, surge uma emoção de raiva e, juntamente com essa raiva, como eu não aprendi a lidar de forma saudável com ela, como eu não aprendi a acolher essa raiva, como eu não aprendi a acolher essa emoção, o que acontece? Surge um pensamento de contrafluxo, surge um pensamento de resistência.
E o pensamento de resistência é: isso não deveria estar acontecendo. E simplesmente, através deste pensamento de contrafluxo, eu perpetuo a emoção e eu perpetuo a interpretação desse algo que aconteceu. Eu fico preso neste looping. Isto não deveria estar acontecendo. Isto não deveria estar acontecendo. Isso perpetua a emoção negativa, perpetua a minha interpretação ao que aconteceu, e essa interpretação foi baseada nas minhas vivências. E o que que acontece? Eu perpetuo, eu perpetuo, eu perpetuo. Eu perpetuo a sensação, eu perpetuo a ansiedade, eu perpetuo o julgamento em relação à minha mãe, eu perpetuo a minha sensação de raiva exacerbada diante de uma circunstância, eu perpetuo, eu perpetuo, eu perpetuo. E o que que acontece inevitavelmente? O corpo, ele não conhece o irreal. Para o nosso inconsciente biológico, tudo é real. Tudo é real. E se eu estou diante de algo que eu não consigo resolver, seja o que for, se eu estou diante de algo que eu não consigo resolver, as minhas células interiormente vão se adaptar. Elas vão buscar se adaptar. Se eu estou diante de algo que me gera um medo exacerbado, eu não consigo me desvencilhar disso, para a biologia, mesmo que aquela situação não seja real, para a biologia tudo é real. E simplesmente ela vai começar, o corpo vai começar a se adaptar interiormente, modificando a minha bioquímica para gerar mais ansiedade. Para gerar ansiedade. Se eu perdi algo de valor e eu não consigo resolver, se eu tive uma perda, um luto de algo valoroso e eu não consigo resolver essa situação, eu fico preso à emoção e fico preso à reinterpretação de que isso não deveria estar acontecendo, simplesmente internamente o meu corpo vai buscar se adaptar. E de que forma ele vai buscar se adaptar? Modificando a bioquímica e criando aí uma depressão, uma tristeza profunda, para que eu consiga processar esse luto. E da mesma forma funciona os sintomas físicos. E o que que acontece? Surge o sintoma físico e a gente tenta resolver de qualquer forma. A gente tenta resolver com remédio, controle, evitando, resistindo ao sintoma. Né? A gente quer dar um cala-boca a esse sintoma, mas não percebe que existe esse looping que eu expliquei. A gente simplesmente busca calar esse sintoma, mas a gente não percebe um grande detalhe. A gente tenta resolver somente através do remédio, mas a gente não se dá conta de todo o looping. A gente não se dá conta que a gente resistiu ao que estava acontecendo, a gente perpetuou a emoção, a gente perpetuou a raiva e a gente perpetuou a interpretação a respeito do que estava acontecendo. Todo este looping criou o sintoma e eu simplesmente quero tomar um remédio para apagar esse sintoma, sendo que existe todo um looping que precisa ser visto. Então, todos os sintomas eles seguem um padrão. Algo acontece, você interpreta. Né? Vamos a um exemplo aqui de ansiedade.
Algo acontece, você interpreta. E você interpreta baseado nas suas vivências. E você vai interpretar baseado, como eu falei, no que você vivenciou. Se o que aconteceu representa perigo, representa tensão, representa medo, vai surgir a emoção de quê? Vai surgir a emoção de medo para você. Vai surgir a emoção de medo. Diante de uma circunstância, diante de aí um marido violento, uma mulher violenta, vai surgir a emoção de medo, vai surgir aí o pensamento, isso não deveria estar acontecendo, e você entra nesse looping. Você entra nesse looping, onde algo acontece, você interpreta, você entra na emoção, surge a emoção, e você perpetua através de um pensamento de resistência. O que acontece? Surge esse looping e você não consegue resolver, não consegue resolver. E a ansiedade, o que acontece? Ela aumenta, ela aumenta, ela aumenta cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. A ansiedade, então, ela não era e nunca foi o problema. Era, na realidade, o corpo reagindo a algo que ainda parecia ser uma ameaça. E por isso voltava. Você se conecta a algo que para o inconsciente ainda parece uma ameaça e simplesmente por você não conseguir resolver no aqui e no agora, por você não conseguir dar espaço às suas emoções e resolver, volta, volta e volta. Volta, volta e volta. Por exemplo, o dia vai começar, né, o dia começa e sua agenda tá normal, né? O fato, agenda normal. Interpretação, não vou dar conta. Fato é agenda normal, como qualquer outro dia. A sua interpretação é eu não vou dar conta. Inevitavelmente vai surgir a emoção de medo, ansiedade. E você, ao invés de resolver esta situação, ao invés de você dar espaço a essa emoção, a essa ansiedade, ao invés de você acolher e conseguir resolver, simplesmente você resiste às sensações que te visitam, você resiste, 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 não dá espaço, e a ansiedade, o que ela faz? Ela aumenta, 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 aumenta e aumenta. Cada vez mais e mais. Por quê? Porque cada vez mais aquela situação lá, o que está acontecendo e o que ativou a emoção, como você não resolve, como você não acolhe e traz um novo olhar, simplesmente todo esse processo, todo esse looping vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. E eu tenho certeza que muito provavelmente você já tenha vivido uma situação parecida como essa. Muito provavelmente não é uma situação igual, mas muito provavelmente você já tenha vivido algo deste tipo. Vamos aqui a um outro exemplo. Um outro exemplo, que é o exemplo aí da gastrite. A gastrite é um sintoma físico. E quando a gente fala de gastrite, não é só a alimentação. Tem sim a parte da alimentação. Mas quando a gente fala de gastrite, é normalmente uma manifestação de situações que eu não estou conseguindo resolver. No meu dia a dia também. Situações, normalmente, que eu não estou conseguindo digerir.
emoções que eu não estou conseguindo digerir, não estou conseguindo processar. E por isso que este sintoma vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por que que ele vai e volta? Porque você, está diante de uma situação que você precisa lidar, uma situação difícil, por exemplo, uma conversa, uma decisão, e você, diante deste fato, diante, desta situação em específico, conversa, decisão, diante desta situação de conversa, decisão, você interpreta: "Isso é pesado demais para mim". Diante de uma situação que você gostaria de ter uma conversa com o seu marido, ter uma decisão em relação ao seu marido, o fato é esse: uma conversa com o seu marido, uma decisão em relação ao seu marido, em relação a uma situação em específico. E diante dessa circunstância, tu interpreta da seguinte forma: isto é pesado para mim. Eu não consigo processar isso. Eu não estou conseguindo digerir isso. Ou talvez nem seja uma conversa. É uma situação que você está vivenciando com o seu marido, com o seu parceiro. E você interpreta que eu não estou conseguindo assimilar isso, eu não estou conseguindo digerir isso. Isto é muito pesado para mim. Inevitavelmente, essa interpretação gera uma emoção. E essa emoção é uma emoção de raiva, uma emoção de raiva. E o que que acontece? E o que que acontece? Você perpetua essa raiva. Ao invés de acolher essa raiva e perceber que você está interpretando um fato, interpretando baseado nas suas vivências, você perpetua a raiva, perpetua a raiva, perpetua a raiva, e simplesmente o seu corpo ele entra em um processo de tensão. Entra em um processo de tensão e, como eu mesmo falei, para o seu inconsciente biológico, tudo é real. Tudo é real. E se você está diante de algo que você não consegue digerir, está diante de um marido, uma situação que você não consegue digerir, o que que o corpo vai fazer? Ele vai travar a digestão. Ele vai travar a digestão. Mas por qual motivo ele vai travar a digestão? Ele vai travar a digestão porque eu simplesmente não consigo sair do looping. Eu não consigo acolher a raiva. Eu não consigo resolver esta situação em específico. Certo? E assim por diante. Então, várias circunstâncias de nossa vida vão nos ativando, vão acontecendo e nós a todo momento vamos interpretando. Percebam a sua vida. Coisas vão acontecendo e essas coisas são o que? Fatos. Fatos. Se está acontecendo, é um fato. É um fato. Coisas vão acontecendo que são fatos e eu vou o quê? Interpretando essas coisas. E eu interpreto baseado no quê? Nas minhas vivências, nas situações que eu vivenciei, na minha história de vida. Eu interpreto, surge uma emoção de raiva, surge uma emoção de medo, uma ansiedade.
E o que que acontece? Surge essa emoção e eu perpetuo ela. Eu acredito na interpretação, eu perpetuo a emoção, ela fica maior, fica maior, fica maior. A minha gastrite, ela se torna cada vez pior, cada vez mais crônica, minhas dores musculoesqueléticas, cada vez elas pioram mais, cada vez elas pioram mais. Por quê? Porque eu não resolvo. Simplesmente piora porque eu não resolvo. Eu não resolvo a situação da ansiedade, a emoção do medo, eu não resolvo a, a, o estresse que eu não consigo digerir em relação ao marido. Eu não resolvo, eu não resolvo, eu não resolvo. E isso se perpetua, perpetua, perpetua. O corpo entra em tensão, cada vez mais em tensão, cada vez o inconsciente percebe tudo isso mais como perigo e os sintomas vão aumentando, vão aumentando e vão aumentando. Só que, de novo, não é sobre hoje, não é sobre o sintoma que aparece em você hoje, não é só sobre a ansiedade. A ansiedade é um feedback, a ansiedade é uma manifestação. A ansiedade é algo que surge, mas existe algo que ativa ela. Existe algo que ativa ela. A sua gastrite, ela surge, mas existe algo que ativa ela. E esse algo é a sua interpretação do que está acontecendo. A sua interpretação do que está acontecendo. Percebem? Nem tudo começou agora. Tem coisas que você sente hoje que não começaram hoje, mas elas simplesmente continuam ativas. E de onde tudo isso pode surgir? De onde essas interpretações dos fatos, das situações que estão acontecendo podem surgir? Estas interpretações que fazem com que surjam as emoções, elas vêm de experiências da infância, vêm de momentos marcantes da nossa vida, traumas da nossa vida, abusos, violência em casa. Tudo isso vem de situações de nossa vida. Vem de situações em nossa vida. Se acontece algo e eu interpreto de determinada maneira, a minha interpretação vai ser baseado nas minhas vivências. Se eu estou diante de uma pessoa que não respondeu uma mensagem, eu enviei algo por WhatsApp e a pessoa ela não respondeu. Perceba que eu posso interpretar de diferentes formas. Eu posso interpretar dizendo que essa pessoa não me dá atenção, eu posso interpretar dizendo que essa pessoa é uma idiota, eu posso interpretar dizendo que essa pessoa ela é uma pessoa que abandona. Percebam, eu posso interpretar de milhares de formas. E essa interpretação é baseado nas minhas vivências. A emoção que vai surgir, que pode ser raiva diante dessa mesma circunstância, ou de medo, vai ser baseado nas minhas vivências. Então, tudo o que nós vivemos não vem simplesmente do nada. É ativado. Mas você definitivamente não precisa entender tudo. Eu tenho certeza que até aqui ficou mais claro como surgem os sintomas e ficou mais claro, inclusive,
a respeito do looping que existe por detrás dos sintomas. Os sintomas nada mais são do que um reflexo deste looping que não é interrompido, que simplesmente é perpetuado em estresse continuado. Então, aqui, através dessa aula até então, você conseguiu entender um pouco melhor. Mas eu quero dizer aqui que você não precisa entender tudo. Você só precisa, na realidade, parar de lutar contra o que está acontecendo. Então, até aqui, você entendeu um pouco melhor e a partir de agora você vai sentir. E se você sentir isso, algo já começa a mudar. Então, a partir de agora, a gente vai fazer aí um processo para você isso, para você começar a experienciar isso através de uma meditação guiada. Agora, se permita parar por um instante. Fica comigo só por um momento, sem tentar entender tudo, porque talvez você esteja há tempo demais tentando dar conta de tudo, tentando resolver, tentando controlar. E talvez, pela primeira vez neste momento, você simplesmente não precise fazer nada. Você só precisa sentir. Inicia agora um processo de respiração espaçada. Inspira, solta. Inspira, solta. Inspira, solta. Como se não houvesse pressa nenhuma. Inspira, solta. Sem tentar fazer certo. Se você está respirando, já está funcionando. Inspira novamente e solta o ar. Permita que o corpo, aos poucos, comece a desacelerar. Agora, percebe o teu corpo. Talvez você sinta um peso, talvez você sinta um aperto em alguma parte do seu corpo. Talvez você sinta uma tensão em alguma parte do seu corpo. Talvez você sinta uma ansiedade que aparece mais forte em alguma parte do seu corpo. Ou simplesmente você está cansado. E talvez você esteja cansado. Cansado de lutar. Cansado de tentar dar conta de tudo. Cansado de ficar alerta. Talvez você esteja cansado de lutar contra o que está
acontecendo. Isso. Vai sentindo no seu corpo qualquer tipo de sensação que aparece, qualquer tipo de tensão que aparece. Vai permitindo que isso surja no seu corpo e vai colocando o seu foco nisso. E agora, em vez de tentar mudar isso, simplesmente deixa isso existir, sem corrigir, sem melhorar, sem tentar mudar, sem resolver. Só fica com essa sensação em você, sem precisar sair rápido disso. Isso, muito bem. E agora, percebe uma coisa. O seu corpo, ele não está contra você. Ele está tentando te proteger. Essas sensações que o seu corpo está trazendo, esse sentimento que o seu corpo está trazendo, não é para te machucar, não é para te atrapalhar, simplesmente é tentando te proteger. E agora, deixa o seu corpo perceber algo simples. Deixa ele perceber que neste momento nada está acontecendo com você. Não existe perigo nenhum real externo a você. E permita que aos poucos o seu corpo comece a perceber isso. Permita que seu corpo comece aos poucos a baixar a guarda. Afinal, não existe perigo algum externo a você. E quando isso acontece, o corpo, ele começa a soltar, mesmo sem você fazer nada, sem esforço. Fica um pouco mais neste lugar de paz, sem pressa, só percebendo o que muda quando você para de lutar. E percebe uma coisa: você não tentou controlar, você não tentou resolver, e mesmo assim, algo começou a mudar. Sem esforço, mas isso já é o início de uma mudança real. E agora, guarda essa sensação que você está sentindo.
porque é isso que começa a mudar o seu corpo. Agora, bem devagar, aos poucos vai voltando. E quando estiver pronto, abre os olhos. Você percebeu que durante o processo que nós fizemos, simplesmente você se permitiu sentir, você simplesmente se permitiu acolher, sentir as emoções, as sensações, os sentimentos. Perceba que nesta experiência que tivemos, você não tentou controlar nada. E mesmo assim, eu tenho certeza que algo mudou. Eu tenho certeza que você sentiu no seu corpo uma maior leveza, você sentiu no seu corpo uma maior paz. E essa paz, essa leveza, já são sinais aí de que algo mudou. E é isso. Momentos simples como esse são coisas que o seu corpo nunca aprendeu. O seu corpo, ele não aprendeu a não controlar. Simplesmente o seu corpo, ele está acostumado a se manter na resistência. Você simplesmente precisa controlar tudo o que está acontecendo. Perceba na sua vida, muito provavelmente você, a todo momento, no dia a dia, quer controlar, controlar, você resiste ao que está acontecendo. Você resiste ao que está acontecendo. E essa dinâmica, ela te ajudou a experienciar um pouco esse olhar, esse acolhimento, sem controlar. E perceba, quando você muda a resposta, o corpo muda a reação. Quando você muda a resposta, o corpo muda a reação. E quando o corpo muda a reação, ele para este processo de tentar se adaptar para te proteger. O sintoma, ele surge como forma de adaptação. E essa forma de adaptação, ela é perpetuada como sintoma porque você não resolve, porque você não regula o seu sistema nervoso, porque você não acolhe, porque você não se relaciona de forma saudável com as suas emoções. Por isso os sintomas eles permanecem. Por isso a sua ansiedade cada vez aumenta mais. Por isso a sua síndrome do pânico não vai embora. A sua gastrite continua, as suas dores no corpo continuam, esse cansaço no corpo continua. Tudo isso é uma adaptação. Uma adaptação a circunstâncias nas quais você não consegue levar leveza. Você não consegue acolher e resolver. Tenha certeza de algo. Um sintoma não aparece em meio à leveza. Um sintoma ele não aparece em meio à paz. Por detrás de todo e qualquer sintoma, existe uma emoção perpetuada e existe uma interpretação que é perpetuada. Sim ou sim. E aqui com esse exercício, com essa pequena dinâmica, com essa experiência, você já aí
teve um gostinho aí da sensação que o seu corpo traz, como ele vai mudando só de você trazer este acolhimento. Então, hoje, você entendeu uma coisa muito importante. O problema não é o que acontece, é o que ativa em você. Então, o problema não é o que acontece, é o que isso ativa em você. O problema não é o que acontece, é o significado que existe por detrás. Mas existe algo que define isso. Por que que algumas pessoas manifestam sintomas e outras não? Por que que determinadas pessoas manifestam uma ansiedade e outras não? Então, existe algo por detrás disso. Existe algo que define isso. Define o para que uma pessoa vive isso e outra não. E é isso que a gente vai começar a aprender na nossa próxima aula.